Alô, alô, ouvintes do Bridgecast, torcedores do Chelsea. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Felipe Henriques e esse é mais um podcast da página Chelsea Fans Brasil, o Bridgecast. Estamos aqui hoje para falar nesse programa sobre o sorteio da UEFA Champions League na temporada 2019-2020, na fase de oitavas de final, onde iremos encontrar novamente o Bayern de Munique, depois daquela conquista épica em 2012. Em Munique voltaremos à casa do Bayer Allianz Arena para a disputa de uma vaga na próxima fase, nas quartas de final. Vamos então falar também sobre o prospecto de quem pode ser contratado nessa janela de transferências de janeiro, já que a multa, né, já que essa multa aí do TAS, esse impedimento no que se referia a contratações, foi caiu por terra. Nós podemos voltar a contratar e agregar aí reforços para Stamford Bridge. Mas também iremos falar sobre, olha, como está sendo essa Premier League, hein? Momentos bons, mas recentemente com algumas derrotas para City, para West Ham, para Bournemouth, situação bem instável. E como que nós podemos ver a atual situação no Chelsea na Premier League? Eu não estou sozinho, estou aqui com dois analistas que vão com certeza mandar muito bem, hein? Começando por ele, o @Chelsea Tático, Bruno Michelucci. Muito boa noite, Bruno. Seu destaque inicial aí para esse nosso Bridgecast de hoje. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E é isso como você falou. Vamos enfrentar novamente o Bayern e a Alemanha sempre nos traz boas lembranças. Verdade. Além disso, quero saber aí do nosso querido João Gabriel. Muito boa noite, João Gabriel. Seja bem-vindo a mais um Bridgecast e quero saber aí qual é o seu destaque inicial para o programa de hoje. Boa noite, Felipe. Boa noite, Bruno. O momento não é exatamente dos melhores, mas o confronto com o Bayern é algo que sempre traz ótimas lembranças, né? Afinal de contas, foi o jogo da final, né? O segundo dos dois jogos mais importantes que o Chelsea teve, né? As duas finais que jogou de Champions. Uma perdeu, uma ganhou, então a lembrança é sempre importante, sempre interessante, sempre legal. Apesar do momento não ser dos melhores, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso no podcast. Beleza, então vamos lá, começar o nosso programa justamente falando, tá todo mundo querendo saber. Realmente vamos começar logo falando da Champions. O Chelsea, que se classificou em segundo no Grupo H, atrás do Valência, está classificado para a próxima fase e enfrentará o Bayern de Munique. O primeiro jogo em Stamford Bridge, o segundo jogo na Allianz Arena. O Chelsea decide fora de casa por ser aí o segundo colocado no seu grupo. Lembrando que a classificação do Grupo H, o Valência e Chelsea terminaram ambos com 11 pontos, o Ajax terminou em terceiro com 10 pontos e o Lille, lanterninha, com apenas 1 ponto ganho. Com isso, o Chelsea passou com uma campanha em casa não meio que oscilante, com uma vitória, um empate e uma derrota. Venceu justamente o último jogo contra o Lille por 2-1 e uma campanha de visitante invicta. O Chelsea não perdeu como visitante na UEFA Champions League, foram 2 vitórias e um empate. Tanto o Valência quanto o Ajax também tiveram esse retrospecto de 2 vitórias e um empate. O Chelsea apenas não venceu o Valência fora de casa, vencia até os últimos minutos, porém sofreu o gol de empate e saiu com um empate em 2-2 lá no estádio Mestalla, em Valência. Muito bem, o time do Bayern de Munique, por sua vez, o Bayern, ele teve realmente uma campanha incrível, né? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver aí talvez uma consideração onde aquela goleada do Bayern de Munique sobre o Tottenham chamou muito a atenção, né? Embora não seja no momento atual. O time do Bayern de Munique mandou embora o técnico Niko Kovac por conta dos maus resultados na Bundesliga. O time está aí pendendo a vaga sair do G4, vinha de uma derrota séria que custou muito caro para o Borussia Mönchengladbach, que era o líder, mas com a derrota também foi para a segunda posição. Uma Bundesliga muito disputada e o Bayern de Munique nesse momento é o quinto colocado na Liga Alemã, com 27 pontos. Na UEFA Champions League, o time do Bayern de Munique passou em primeiro, com 18 pontos, 6 vitórias em 6 jogos, voando, e com uma goleada incrível sobre o time do Tottenham por 7-2, o Tottenham que também mudou de técnico, o Mourinho foi para lá. O time do Bayern de Munique passou em primeiro no grupo B com 18 pontos, o Tottenham passou em segundo com 10, em terceiro ficou o Olympiacos com 4, em quarto Estrela Vermelha com 3 pontos. Além disso, o time do Bayern tem
como o Lewandowski de novo fazendo uma temporada surreal. São 18 gols em 15 partidas na Bundesliga e são 10 gols em 5 jogos. Só considerando esses 2 campeonatos, são 28 gols que o Lewandowski já fez na temporada. Eu espero que o estoque dele já tenha, perto do fim, né? Porque nunca é uma boa enfrentar o Robert Lewandowski inspirado, mesmo que ele ainda tenha que provar-se a grande nível após a sua saída do Borussia Dortmund. Nunca mais voltou a uma final, nem sequer decidiu um grande jogo em Champions para o time do Bayern de Munique. Felipe Coutinho tá lá, Kingsley Coman, Serge Gnabry também jogando muito, Perisic contratado do Internacional, ou seja, o time do Bayern que quer voltar ao topo da Europa. E aí esse é o cenário que a gente enfrenta nessa fase de oitava de final. Quero saber, então, dos nossos analistas, começando pelo Bruno, o que a gente pode esperar desse confronto tão marcante, tão especial para os torcedores do Chelsea, mas ao mesmo tempo tão intenso, com o Bayern vindo em Champions League de uma força muito grande e um Chelsea que ainda tem jogadores inexperientes, mas que deu um recado interessante. Não sei se você concorda, Bruno, mas a vitória do Chelsea contra o Ajax em Amsterdã deu um recado de que o time azul vai ser um adversário muito indigesto quando atuar fora de Stamford Bridge. Então, Felipe, foi muito o que você falou. O Bayern, ele começou essa temporada com o Niko Kovac no comando técnico, mas a equipe continuou oscilando, assim como ocorreu na temporada passada. A temporada passada ainda acabou resultando, né, no título da Bundesliga, mas esse ano o time já em quinto colocado, sexto, dando aqueles problemas, né, no próprio elenco. A equipe não rendia, e aí ele acabou sendo dispensado, e agora o Bayern tá com um técnico interino, né, que provavelmente vai ficar até o fim da temporada, mas é uma equipe que varia até bastante sua forma de jogar, às vezes entra distribuída no 4-2-3-1, às vezes um pouco mais no 4-3-3. O Perisic já jogou algumas partidas como uma espécie de falso 9, então é similar ao Chelsea, varia de jogo para jogo, mas em base é um 4-3-3. Pelo Chelsea, temos aquele probleminha no meio campo, então se nesse duelo for um embate no meio campo, eu acho que o Chelsea está um pouquinho em desvantagem, porque há um problema do Kovacic e Jorginho. Se um não joga, a equipe acaba não rendendo, acaba perdendo o controle. Desde que o Kanté voltou, há um problema no Chelsea em propor o jogo. A equipe não é coesa, né? Nas últimas partidas, Bournemouth, até na própria partida contra o City, começou muito bem, voltou a cair com erros técnicos. Então eu acho que é um confronto que vai ser decidido por detalhes. Eu não vejo, nesse momento, o Bayern muito à frente do Chelsea. Se a gente for pegar nas últimas edições de Champions League, geralmente quem faz a melhor campanha, ganha os 6 jogos, acaba caindo logo nas oitavas de final. Esperamos que ocorra novamente, mas é uma equipe muito forte, a do Bayern de Munique, com Lewandowski fazendo gol a rodo, o Gnabry, o Coutinho parece que voltou ao melhor desempenho similar que ele teve na época de Liverpool, e além de contar com o Goretzka no meio campo, o Kimmich, que é um coringa nessa equipe, às vezes de lateral, às vezes jogando no meio, o brasileiro Thiago Alcântara também tá lá no Bayern, e é importantíssimo na saída de jogo. É uma equipe bem forte, com nomes muito poderosos, mas eu acho que vai ser um confronto bem pareio. Como você frisou bem, o Chelsea, como visitante, é um visitante indigesto. É uma equipe que sabe se portar jogando fora de casa, e não é uma equipe que só joga fechadinha, não, como a gente se acostumou a ver, por exemplo, em 2012, que a equipe jogava fora de casa para garantir o empate, e em casa fazia 1-0. É uma equipe que propõe jogo, tem a saída, não abandona a sua ideia tática, a sua ideia técnica de estratégia, e muito pelo técnico que tem, né? O Lampard, um grande meio-campista, a equipe sempre querendo propor o jogo. Eu acho que vai ser um belo duelo aí. Verdade. Quero agora saber do João, lembrando, né, o nome do técnico
interino, né, do Bayern de Munique, efetivado até o final da temporada, porém, ainda com a alcunha de interino, o Hans-Dieter Flick tem 54 anos, e assumindo aí o time bávaro. Quero saber do João a expectativa dele para esse confronto entre Chelsea e Bayern de Munique nas oitavas da Champions. O Bruno falou bastante coisa e falou, acho que, aquilo que todo mundo acha, assim, de fato, né? Eu só queria ainda acrescentar mais uma coisa, mas o Bruno, como eu falei, falou praticamente tudo, assim, mas é que esses confrontos, eles são sorteados agora, né? Os jogos vão ser daqui a 2 meses. Em 2 meses, muita coisa pode mudar, né? A gente já viu o Chelsea jogar muita bola mesmo, assim. O Chelsea já conseguiu atingir um nível em algum momento da temporada onde passou, assim, um time que rendia muito mais do que esperado e rendia muito, assim, de um bom nível de rendimento mesmo, bem acima do esperado, de muita competitividade. Agora, né, vem chegando esse período da temporada, o time oscila, normal, e eu acho que o retrato, se a gente pensa na fase de grupo da Champions League do Chelsea, é justamente isso, de um time regular. Então, talvez o melhor retrato mesmo do Chelsea nessa temporada seja essa fase de grupos da Champions League, né? Só que, assim, é um time que se pega, assim, se a gente for falar peça por peça contra o Bayern, eu acho que o Chelsea sai muito atrás. Talvez, assim, a vantagem do Chelsea, entre aspas, né, o que deixa o confronto um pouco mais equiparado é que são dois times que vivem fases, assim, de oscilação. Não são dois times ainda coesos como um todo. Mas eu acho que, assim, o Bayern tem muito mais peças capazes de decidir do que o Chelsea. Então, na frente você tem o Gnabry, você tem o Coman, que agora se machucou, o Lewandowski, que é um dos melhores atacantes, né, centroavante da década, tem o Goretzka, referência do meio campo da seleção alemã, meio campista de chegada, você tem uma ótima dupla de volante, né, você pode ter o Tolisso, o Thiago Alcântara, o Kimmich jogando por ali, você tem vários jogadores na defesa, né, o Hernandes, Pavard, né, o Boateng não vi um ótimo momento, mas enfim, é uma peça que pode ser usada em vários momentos, né, você tem o Alphonso Davies, por exemplo, que é um lateral, né, aquele lateral canadense, né, muito bom também para apoiar por aquele lado. Então, é um time que, por exemplo, tem muito mais alternativas que o Chelsea. E óbvio que a gente fala num contexto de agora. No contexto de agora, eu vejo o Bayern de Munique à frente. Num confronto daqui a 2 meses, muita coisa pode mudar ainda. Né? Mas enfim, acho que assim, o Chelsea talvez não tenha sido, pelo menos na minha opinião, exatamente o time mais sortudo no confronto, não. Né? Tivesse conseguido vencer o jogo contra o Valência, no Mestalla, né, há 2-3 semanas atrás, talvez estivesse numa situação um pouco melhor agora. Não acho que o Bayern foi exatamente o melhor adversário para o Chelsea, não. Mas muita coisa pode mudar até fevereiro, né? Contratações vindo aí, né? O Chelsea, ao que tudo indica, vai se reforçar, precisa se reforçar, afinal de contas, né? Assim, por exemplo, a questão defensiva ainda é muito frágil em diversos momentos. Falta ali um jogador de meio atacante, de um pouco mais de qualidade que possa agregar, talvez até ser um jogador para disputar titularidade, para ser um jogador mais importante ali naquela faixa de campo. E como eu falei, assim, pode mudar muito até o final, né? Até final de fevereiro, né? Quando são os confrontos. Mas eu acho que talvez no momento, se a gente pensa hoje, com um momento que não é tão bom que o Chelsea vive no campeonato inglês, um time irregular, e um Bayern que também, né, vive uma campanha muito irregular, uma Bundesliga tá completamente louca nessa temporada, se a gente vai pensar em talento individual, peça por peça, acho que o Bayern sai consideravelmente na frente do Chelsea. Mas, como eu falei, até fevereiro tem muita bola para rolar, muito mercado, muitas contratações podem vir aí pro time de Londres. Enfim, vai ser um confronto muito interessante, mas eu acho que no momento o Chelsea está 2 degraus abaixo do Bayern, por mais que sejam 2 times irregulares. É um confronto de 2 times irregulares, mas eu acho que o Chelsea sai um pouco atrás. Beleza, João. Só informando aqui, né, gente, eu passei o número de gols, a quantidade de gols do Lewandowski, dos jogadores do Bayern de Munique, o nosso artilheiro Tammy Abraham, com 11 gols em 16 partidas na Premier League, e ele que marcou 2 gols em 6 jogos na Champions, ou seja, são 14 gols, né? 13 gols do Abraham na temporada, em 16 jogos na Premier League, mais 6 na Champions, então são aí 22 jogos. Então, o nosso principal artilheiro aí, o Tammy Abraham. Lembrando, né, Pulisic teve uma melhora muito boa durante a temporada, agora já não tem mais aquela fase artilheira, por exemplo, que viveu naquele período, né, naquele jogo contra o Valência e tal, jogo contra o Burnley, mas é um jogador sempre muito interessante, ele que tem 5 gols, também o Mount, os 2 com 5 gols aí são vice-artilheiros do Chelsea na Premier League. Já que a gente falou de mercado,
Podemos falar aí de qual a perspectiva que nós temos, ou Bruno, você tem algo a acrescentar sobre esse confronto contra o Bayern? Não, podemos falar sobre o mercado, sim. Então beleza. Então vamos lá, então, falar sobre o mercado. Alguns nomes sendo especulados no Chelsea para a próxima janela de transferências já em janeiro, né? Acho que o mais forte de todos é o Wilfried Zaha, meio atacante do Crystal Palace, jogador que está há muito tempo lá no Crystal Palace, um cara que decidiu o jogo hoje, né? Empatou o jogo decidiu hoje o jogo contra o hoje, Brighton. né? Exato, decidiu o jogo contra o Brighton, no jogo que Empatou, né? Só que decidiu porque foi não, sozinho praticamente, né? exato, que o Crystal Palace tinha tudo para perder esse jogo, né? Mas Realmente, o Crystal Palace é uma draga mesmo. O time joga um futebol bem abaixo, assim, questão de nível coletivo, né? Exato. Então, o Zaha há muito tempo é o protagonista da equipe, né? O Marfinense acaba sendo o grande cara. Tem 27 anos, é um cara que a gente sabe do talento com a bola, da criatividade, da potencial de finalização, de drible, potencial de jogo de 1 contra 1, que é sempre importante. A gente não tem mais o Willian naquela fase que ele viveu há alguns anos, perdemos o Hazard. O Hudson-Odoi voltando ainda de lesão, não é o titular, enfim. A gente está carente desse cara que seja o ponto de desequilíbrio no último terço que o Hazard era, que o Willian também chegou a ser durante uma parte da temporada. Nessa temporada, o Zaha ele tem 3 gols em 17 jogos na Premier League. Na temporada passada foram 10 gols em 34 jogos, e na anterior foram 9 gols em 29 jogos. É um jogador que é inconstante, mas... E também não é barato, né? Não é um jogador que você vai pegar com valor muito acessível. É um jogador que já tem 27 anos, no mercado que cada vez mais prioriza jogadores mais jovens. Pensando pelo João, cara, vendo a situação do Zaha, você observa como sendo um bom alvo, um jogador interessante, ou você miraria outros jogadores, ou até esperaria a janela do fim de temporada para começar a pensar em reforços? Bom, assim, eu inclusive fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso, né? Eu acho que, assim, um time ele tem que sempre tentar ser competitivo da melhor forma possível, óbvio, né? Cumprindo as regras, as exigências, né? Do mercado das regras, né? Seguir a regra do jogo. Tendo oportunidade de se reforçar a sua equipe, né? Questão técnica, é sempre bom você se reforçar, né? Óbvio que tem poucos exemplos de times que se reforçam um pouco e conseguem ser competitivos, né? O Tottenham na temporada passada fez isso, por mais que em alguns momentos aos trancos e barrancos. Mas eu penso assim, tendo oportunidade de se reforçar, um time deve se reforçar. E tem, assim, alguns nomes de mercado, né? Jadon Sancho chegou a ser vinculado, você falou aí do Zaha, né? Se a gente for pensar no meio campista, meio atacante, eu achei um nome interessante, por exemplo, o Bruno Fernandes, que no início da temporada chegou a ser cogitado no United, no Tottenham, né? Mas, enfim, falando do Zaha, né, que foi o que você mais falou, que parece estar mais em andamento, assim, mais próximo do negócio. Eu acho, assim, pra ser sincero, eu acho o Zaha um baita no jogador, né? Ele foi no Manchester United, ele jogou no Manchester United há um bom tempo, não conseguiu dar o passo esperado, né? Subir de patamar da forma que era esperado para ele naquele momento. Era um jogador bastante jovem ainda, mas enfim. É um jogador assim, eu acho que ele é um jogador que é um jogador de Big Six. É um jogador de talento diferenciado mesmo. A questão é que, assim, ele joga num time não só de um estilo de jogo, mas de um nível técnico bem abaixo. Ele destoa completamente do resto. Ele é muito acima do resto ali. E ele consegue manter o Crystal Palace competitivo basicamente sozinho. Obviamente, né? Quando você tem um cara que naturalmente assim destoa tecnicamente, você até consegue elevar o nível do time em alguns pontos. Mas assim, quando o time não tem o Zaha, é um futebol que assim não tem futebol praticamente sem o Zaha no Crystal Palace. Né? Um time que vive de ligação direta, assim, criatividade é muito pouco. Né? E o Zaha ele eleva muito o nível do time, muito mesmo. E é um jogador de muito talento. Eu acho que é um jogador de Big Six. Agora, tem que ver o que o Chelsea quer. O Chelsea sendo muito criticado, né, pela questão de não aproveitar os jovens da base. É um time que contrata a rodo e não consegue, de fato, manter os jogadores sendo competitivos nas contratações que faz. Assim, se o Chelsea quiser seguir um novo caminho a partir de agora, apostando em jovens, jogadores de fato que tem mais margem para evoluir, o Zaha não era exatamente o ideal. Né? Mas, assim, dependendo do valor e dependendo do que o Chelsea vai querer, é um jogador que, na minha opinião, só tem a agregar o elenco do Chelsea. Né? Se a gente vai pensar num trio de meio-campistas com Willian, Pulisic e Zaha, ia ser muito interessante, né? Os três se invertendo por ali, né? O Frank Lampard é um técnico que já se mostrou não ser um cara atrelado a ideias, né? E também não é um cara que joga na tentativa e erro, né? Ele é um cara que vai
moldando o time de acordo com as situações do jogo. O Zaha eu acho um cara que vai agregar. Agora, é muito mais um cara pro momento, assim, pro momento que eu digo é pra 1, 2 temporadas, assim, né? Do que de fato um cara pra você pensar 5, 6 temporadas, como o Mason Mount, Pulisic, né? O próprio Jadon Sancho. Mas aquele negócio, o Chelsea tem que ver o que quer. Quer se reforçar no momento pra tentar ser competitivo e poder cair no que caiu nas últimas temporadas, contratando jogadores que não exatamente rendiam o esperado? Aí, tudo bem. É uma visão de mercado, assim, né? Aí isso é administração interna de futebol. Agora, quer mudar assim a cara do time, né? Um time mais jovem, mais inglês, o Zaha, assim, nascido na Inglaterra, mas joga pela Costa do Marfim, né? Mas enfim, é um time mais jovem, jogadores promissores, com muita margem para evoluir. Talvez o Zaha não seja o ideal. Tem que ver o que o Chelsea quer. Mas aquele negócio, repito aqui, tendo assim a possibilidade de se reforçar, ter bons jogadores no seu elenco, eu acho que é sempre válido. Mas tem que ver o que o Chelsea quer, né, pro seu futuro aí, pra sequência de temporada, enfim. É isso. Cara, eu até concordo, né? Eu tava até vendo aqui o valor, que parece que gira em torno de 80 milhões de libras, 80 né? O milhões é um valor bem valor alto, né? do Zaha. Pois é, falo. Assim, é um upgrade em relação a Pedro e William? É, atualmente é. Né? O nível de jogo do... Se bem que o William vem jogando muito bem, um dos principais jogadores ofensivos, né, do Chelsea nessa Mas, temporada. sim, mas o que eu tô falando é que não tem mais aquela característica de desequilíbrio, né? Contra o Aston Villa ele jogou muito bem. Jogou muito bem contra o Aston Villa. Mas é aquilo, né? O William não é mais aquele cara para vestir, embora ele seja camisa 10, né? Mas aquele cara para vestir a camisa do craque Ele nunca foi, né? Nunca chegou a ser nunca isso foi, no Chelsea, nunca né? foi. Não, teve uma temporada que ele chegou a ser. Temporada de baixa do Hazard, o William era o protagonista. Inclusive naquela Champions que o Chelsea chegou na semifinal, perde para o Atlético de Madrid, se não me engano, 2014, na semifinal. Foi 2014, 13, 14. O William era o grande cara. O William era o grande cara daquela seleção. Eu lembro que teve aquele período, né, em 2015, ele fazendo gol de falta na Champions, que até o Chelsea cai, né, na fase de grupos, inclusive. Sim, isso. Foi um bom período, mas assim, eu acho que o William nunca chegou a de fato ser um dos grandes nomes do futebol mundial, um dos grandes nomes de uma equipe. Não, nunca chegou foi, por um período de baixa, né? Mas assim, ele não conseguiu dar o salto esperado pra qualidade que ele tem muita qualidade, ele é um jogador diferenciado. Assim, nesse sentido que eu quis dizer que ele não deu esse salto. Mas assim, é muito bom jogador e assim, tá embaixo, né? Já é um cara de mais idade. Mas é aquele negócio que eu falei, tem que ver o que o Chelsea quer. O William, ele, digamos assim, ele nunca foi o que o Hazard foi. Né? Embora o William tenha melhores noites europeias do que o Hazard, né? Sim, tem alguns grandes jogos, né? Sim. Então é o seguinte, quero saber do Bruno. A gente pode falar também de outro jogador interessante que o Chelsea está olhando e que tem sido especulado nos últimos dias, que é o Josh Maja, né, atacante nigeriano do Bordeaux, que tem 20 anos de idade e que seria o reserva ou então para disputar posição com o Tammy Abraham. Né, o que tem sido especulado também é que o Olivier Giroud será negociado provavelmente com a Internacional, embora possa ser uma outra equipe. Tem sido aí a especulação mais forte em relação à Internacional. O Josh Maja, ele tem 5 gols e 2 assistências em 16 jogos no time do Bordeaux. Né? O Bordeaux, que nem de longe é uma equipe que é protagonista na Liga Francesa, pelo contrário, é 7º colocado, com 26 pontos, a 4 de uma zona de Liga Europeia, que seria a Liga Europa, ou seja, a 4 colocado hoje é o Rennes, o Bordeaux está bem abaixo. Quero saber do Bruno, também quiser falar sobre o Zaha, fica à vontade, Bruno, mas o Josh Maja é mais um jogador novo, atacante novo, que o Chelsea vai buscar no futebol francês. Isso aconteceu de algumas vezes e deu certo. Né? Não precisa nem falar, inclusive quando a gente lembra de Chelsea e Bayern de Munique, lembrei especificamente de um, talvez o que mais deu certo, né, nessa busca. Mas jogadores jovens que saem do futebol francês, principalmente atacantes, para o Chelsea, então para outras equipes inglesas, costuma dar certo, né? Porque o cenário ele é propício para o bom desenvolvimento desses jogadores. Como é que você vê aí essa possibilidade da contratação de Josh Maja, do Zaha ou de qualquer outro jogador aí na janela de janeiro? Então, sobre a janela de transferência em si, é sempre bom a gente dar uma esperada, porque os tabloides ingleses, eles são muito
como a gente pode classificar? Eles são muito afoitos, eles colocam notícias que tem muita pouca... tem embasamento pouco, digamos assim, eles especulam muito. Eu acho que pro mundo inteiro, os tabloides ingleses são os que mais especulam notícias que às vezes nem são verdades. Sobre o Josh Maja, o Josh Maja ele começou no Sunderland, ele teve momentos até bons no Sunderland, foi cotado para ser um dos salvadores da equipe, né, trazer os tempos áureos para o Sunderland, mas numa equipe totalmente caótica, caindo pela tabela, ele acabou sendo negociado para o Bordeaux, uma equipe já de primeira divisão francesa, e começa aí, você citou os números dele, né, começa a se destacar. Quem sabe uma volta ao futebol inglês, agora já em primeiro escalão, faça bem a ele. É uma aposta, é um jogador que provavelmente não deve ter um custo financeiro alto, vendo aqui o histórico de transferências dele, ele foi comprado esse ano por 1,7 milhões de euros, então é um valor baixíssimo para um jogador que vai disputar a posição, mas ele é um jogador promissor. Eu lembro de ter visto alguns jogos dele no Sunderland e ele escalava se destacando um pouco, era um jogador com qualidade técnica, você via que era um jogador diferenciado. Sobre o Zaha, o João ele citou que acredita que o Zaha seja um jogador desequilibrante, aí um nível top 6. Eu não acho que ele seja nível top 6. Eu acho que sim, ele é desequilibrante, totalmente vital para a ideia do Crystal Palace, que é um time que joga de forma reativa, e é o cara que, se você pega as peças do Palace, é o jogador mais técnico, é o jogador com maior qualidade, é o jogador que mais vai desequilibrar uma partida. Lógico que ele vai ser muito responsável. Mas se a gente for ver os números dele, são números muito baixos para um jogador que é do último terço do campo, que é um ponta, e já em algumas partidas até joga como um atacante. Poderia funcionar numa distribuição como o próprio João cravou aí, de William, Pulisic e Zaha, uma movimentação ali legal, uma dinâmica difícil para a equipe adversária marcar, ou até jogando como segundo atacante, pisando na área, um jogador forte fisicamente, é veloz, tem um bom cabeceio, então é um jogador que, certamente, se vier, agrega bastante a equipe. Pode jogar aí, a temporada inglesa, você tem 2 Copas, você tem competição europeia e mais a Premier League, então é sempre bom você completar o teu elenco com jogadores de alto nível. O Zaha, para mim, é alto nível, não sei ainda se é um jogador de top 6, para mim, em alguns momentos que eu falava, putz, agora o Zaha vai. Ele calava não indo. É um jogador oscilante, mas de jogador oscilante o Chelsea também está cheio. 80 milhões pelo Zaha é uma grana considerável. Talvez, e poderia peneirar melhor o mercado. Escolher, ver outras ligas, ver ligas mais alternativas, jogadores podem acabar vindo por um valor mais baixo. As transações de clubes ingleses com clubes ingleses, a Premier League em si, elas são muito elevadas. Se tem um boom financeiro nisso, porque eles recebem muita grana, então os jogadores, para sair, eles vão acabar negociando por valores muito altos. Só a gente vê, o Drinkwater veio para o Chelsea do Leicester por um valor exorbitante. O Drinkwater nunca foi um jogador para um valor tão alto naquele momento, e hoje está encostado aí no Burnley, né? Está encostado. Então eu acho que o foco para mim nessa janela seria trazer defensores, um lateral, um zagueiro, e começar a observar melhor o mercado para que no próximo ano chegar uma galera para o ataque, um ponto. O Pedro provavelmente vai sair nessa janela já, eu vi especulações dele saindo. Você também falou bem, Felipe, do Giroud, que foi um pedido especial do Conte para a ida do Giroud para a Inter. Eu vi uma especulação do Lautaro, que poderia vir ao Chelsea, mas como eu disse, os tabloides ingleses, eles especulam demais, é bem difícil do Lautaro sair da Inter, e se sairia, seria um valor exorbitante, mas o Chelsea tem, como ele foi impossibilitado de fazer novas aquisições na última janela, o Chelsea tem uma grana guardada. Pelo visto, o Abramovich voltou a ter amor ao clube, voltou a querer abrir o bolso para novas contratações,
eu acho que quando o Abramovich quer contratar com um bom diretor, com um bom analista para ver jogadores podem ser potencialmente bons ao clube, o Chelsea vai bem no mercado. O Chelsea contrata bem quando está disposto a contratar. Quando quer fazer de qualquer jeito, vem jogadores como Drinkwater, vem jogadores de baixo nível técnico e que acabam não correspondendo. Exato, e, cara, só um exemplo de bons jogadores contratados nesse próprio elenco, né? O Jorginho, o Kepa, né? Jogadores que deram certo aí, estão dando certo no Chelsea. Cara, eu concordo com essa questão dos tabloides, né? Os jornais ingleses não possuem portais ou sites, são tabloides, né? Que realmente são ali fofocas ditas aos montes. Eu tava dando uma olhada aqui, quando vocês estavam comentando, e a quantidade de jogadores especulados, eu posso fazer uma lista, a gente fazer um broadcast só desses jogadores que foram especulados, que assim, e o tema é realmente esse, especulação, porque se você levar tudo com o grau de credibilidade para tornar relevante uma especulação, aí você vai pensar que o Chelsea vai montar um outro elenco completamente novo. Tanto que você falou de defensores, apareceu o Ben Chilwell, que eu acho muito improvável lá o projeto do Leicester nesse momento, mas chegando a uma seleção inglesa, sendo hoje um dos 5 melhores laterais aí do futebol inglês. E o Nathan Ake, né, que foi revelado pelo Chelsea, né, tá fazendo uma bela passagem lá pelo Bournemouth. Mas aí são jogadores especulados, e o que há de verídico a gente vai ter que esperar, por mais que a ansiedade para ver mais jogadores novos no Chelsea seja interessante. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre jovens jogadores, que o João falou bem. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de ser paciente, tá? Por exemplo, o cara falando assim, eu quero fazer, por exemplo, a pessoa chega e fala, eu quero construir uma casa de tijolo aqui. Mas o que você tem? Tem o barro. Não, você não vai construir uma casa de tijolo com barro e berimbau. Você não vai fazer isso. Entendeu? Com cipó, não. Você não vai fazer. Então você tem que esperar. Você tem que construir a sua casa com aquilo que você tem, né? Então acredito que o Chelsea hoje, ele tem que esperar. São muitos jogadores para o Chelsea desenvolver. Pulisic, Mount, o próprio o Hudson-Odoi, o Ruben Loftus-Cheek pode atuar ali, boa parte da temporada passada, né? Então, assim, são opções que o Chelsea tem para formar uma base, criar um projeto interessante, para você, daqui a algumas temporadas, ter um time base, uma estrutura sólida, para que você chegue lá na frente e consiga, assim, ter um time competitivo. A gente vê isso nos esportes americanos, né? E nem sempre você já contratar todo mundo assim logo de cara dá certo. Você tem que formar os jogadores, recrutar, né, como é o caso lá do draft, né, na NBA ou na NFL. Tem que participar do draft, tem que ter paciência para formar um grande time, que não é de um dia para a noite, né? Então, eu acredito que o Chelsea não pode perder a oportunidade de ser paciente. O time está oscilando, é óbvio, mas oscilando, a gente está no G4 da Premier League, onde muitos diziam no início da temporada, lembra, Bruno? A gente falava no início da temporada que o Chelsea, caramba, será que a gente vai chegar no G4? Que muita gente falava que o Chelsea nem chegaria no G4 da Premier League, e a gente está lá entre os 4. E passamos de fase na Champions, então até acho que a Copa da Liga Inglesa deveria até ter sido melhor observada para pelo menos garantir uma taça. Mas se é para falar em taça, a gente levou um jogo aí da Supercopa da Europa contra o atual campeão europeu. Fez uma partidaça, Chelsea, aquele dia. Entendeu? E fazendo 2 jogaços contra o Liverpool, tanto na Supercopa quanto na Premier League. Né? Então, assim, o time ele tá em formação. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é um caminho. Eu acho que é um caminho começando a ser trilhado com a base desse time, entendeu? Com jogadores experientes sendo pilares desse não, com o próprio Jorginho, né? Acredito que quando o Rudiger voltar, ele fatalmente vai ser titular ao lado do Tomori, por mais que o Zuma tenha apresentado uma relativa melhora, não é o que a gente espera, mas é uma relativa melhora. O Spilicueta na lateral direita, aí sim eu concordo que tem que ter um lateral esquerdo bom, entendeu? Eu acredito que o Kovacic está fazendo uma bela temporada, o Lampard talvez tenha sido o melhor técnico que o soube usar o Kovacic, de todos que eu vi, o Kovacic até jogar no Real Madrid, não vi ele desempenhar um futebol
ele tá desempenhando nessa temporada no Chelsea. E é isso. Aí você vai, depois de formar uma estrutura, você vai contratar de forma pontual. Aí sim você pode exagerar. Traz o Sancho, traz os jogadores e tal. Mas eu acho que pro momento, acho que não é o ideal. Acho que você, sei lá, eu queria até ouvir a opinião de vocês e tal, que eu já falei demais. Começando pelo Bruno. Eu já não sei se você trazer jogadores que talvez não venham e desempenhem o ideal, você pode acabar tirando espaço de novo de uma garotada promissora. Esse é meu receio, entendeu? O Bruno. Então, é que, tipo, por exemplo, o Sancho. Vamos supor que o Chelsea, para a próxima janela, traga o Sancho. O Sancho é um jogador totalmente jovem, que fez essa é a segunda temporada, se eu não me engano, dele no Borussia Dortmund. Você vai querer basear a sua... Vamos usar um termo aqui de esportes americanos, como você citou. Você vai querer basear a sua franquia num cara e ele como base, ao redor dele montar um time. Qual que é a chance disso dar certo? Do nada. Um cara o Sancho tem o quê? 20, 22 anos, no máximo? Então é muito arriscado você fazer isso. Você vai pagar uma grana alta por ele e você vai apostar todas as fichas num cara que tem 2 anos de alto nível. É muito difícil funcionar. É quase um tiro no escuro. Pode funcionar? Claro que pode funcionar. Mas a chance é pequena. Então, eu concordo com o que você falou. Vamos aos poucos, de grão em grão, vai trazendo. E depois que o time tá formado, tem um elenco bom, vai trazendo. Olha, talvez um ponto direito seria melhor agora. Traz um ponto direito. Olha, um ponto esquerdo aqui para ser... Então, aos poucos você vai montando. Não é a próxima temporada 2020, o Chelsea vai ser campeão da Champions e vai ter um elenco com 11 peças diferentes. Não vai dar, o time não vai ter liga, vai ser um projeto totalmente diferente. Ó, se a gente pegar o Chelsea, nos últimos anos, o Chelsea teve Conte, Sarri e Lampard como técnico. O Conte, um técnico que prioriza a defesa. O Sarri, um técnico que prioriza o jogo ofensivo. E o Lampard, que é um técnico que está entrando agora no mercado. Então, você vê, são filosofias diferentes, jogadores diferentes, porque o Conte o Chelsea tinha que jogar com 3 zagueiros, então alas eram importantes. Victor Moses na equipe, Marcos Alonso jogando muita bola. Daqui a pouco o Sarri já não é mais 3 zagueiros. O Moses emprestado, Alonso cai o nível, vem o Emerson Palmieri. Então, são ideias diferentes, jogadores diferentes. Você citou o próprio Kovacic. O Kovacic, ano passado, com o Jorginho, você via muito pouco o Kovacic tocando na bola. Ele mais ou menos aparecia ali, fazia uma variação com o Jorginho na saída de jogo, mas o Kovacic é um jogador muito escondido nas partidas do Chelsea. Você não viu o Kovacic participando da fase ofensiva. E tinha aquela substituição, era Kovacic, Barkley, variavam, o Loftus-Cheek entrava nesse meio campo. Então era um time que não tinha uma identidade ali, embora houveram partidas em que o Chelsea do Sarri foi muito bem. A final da Liga Europa é um reflexo disso. O Chelsea foi totalmente dominante naquela partida e nós esperávamos um jogo muito mais pareio. Esse ano o Kovacic, você não consegue imaginar hoje os 11 do Chelsea sem o Kovacic. Talvez ele seja o melhor jogador da equipe na temporada. É um cara que começou a fazer gol agora, ele está chutando bola de fora da área, é um cara que marca muito bem. O drible que ele tem, uma espécie de drible de futsal, um pequeno espaço, um ótimo controle de bola. Então é uma peça que agrega muito ao elenco do Chelsea. E muitas vezes ele não ia ser cogitado em trazer. Se o Chelsea, por exemplo, pudesse contratar, talvez o Kovacic não teria vindo. Então ele chegou muito mais ao Chelsea, ele ficou no Chelsea, muito mais pela equipe não poder contratar. Porque primeiro ano emprestado do cara, ele não foi bem, talvez vamos deixar no Real Madrid encostado de novo. E não, ele veio, se provou e mostra porque ele tem que ser titular. Então acho que o Chelsea tem que aos poucos ir moldando um elenco para colher os frutos no futuro. O Mason Mount, o Tammy Abraham, são jogadores jovens. O Chelsea não vai, esses caras eles não vão sair da base e começar a meter 20, 30 gols na temporada, dando assistência a rodo. Vai demorar, eles são jovens e eles vão oscilar. Do mesmo jeito que o Lampard vai oscilar. O Lampard vai ter jogos que ele vai mudar a partida com
Não, vamos mudar a formação, vamos colocar tal jogador. E vai ter jogos que o Lampard vai tentar fazer algo diferente e não vai dar nada certo. A equipe vai jogar mal, o meio não vai ser compacto, ele vai pôr um zagueiro que vai fazer tudo errado. Então acontece. Eu acho que um bom reflexo da própria equipe é o Kepa. O Kepa, muitos jogos na temporada passada, ele salvou o Chelsea. Muitos falavam, nossa, contratamos o nosso goleiro para o futuro e tudo mais. Esse ano, em alguns jogos, o Kepa deixou a desejar. E tem muita gente criticando o Kepa, não só a torcida no Brasil, a torcida na Inglaterra, falando que o Kepa não era tudo isso. Cara, o cara tem 2 temporadas na equipe só. É muita. As pessoas são muito afobadas no futebol, elas têm que ter calma. Não é do dia para a noite que a equipe vai conquistar uma dinastia. Se a gente for pegar o Liverpool, quanto tempo que o Liverpool demorou para engrenar com o Klopp? O Klopp chegou, todo mundo falou, nossa, o Klopp. O Klopp tomou 3 do Sevilla na final da Liga Europa. Então, tem que ter calma, tem que esperar. O Liverpool apanhou no início com goleiro ruim, com dupla de zaga ruim, e aos poucos foi trazendo. Trouxe o Van Dijk, trouxe o Alisson, trouxe jogadores desequilibrantes, mas eles eram contratações pontuais. Jogadores que muitos já consideravam, esse cara não empresta mais como o Milner, o cara começou a jogar bola, o cara joga de lateral de vez em quando. Então, isso é importante. A paciência para colher o fruto no futuro. Verdade, verdade. João, algo a acrescentar, João, sobre essa questão da evolução do time? Enfim, tudo que a gente falou aqui nesses últimos minutos. Não, assim, o Bruno falou bastante certo, assim, eu acho que, de fato, mesmo a questão do torcedor, né, o torcedor é muito afobado, né, ele usou essa palavra e foi bem preciso, o torcedor é bem afobado mesmo, e o futebol, de fato, é um ambiente que permite, não é permite, mas faz com que esse tipo de comportamento se aflore, e, assim, se a gente pensa em futebol profissional, o clube ele tem que saber, aquele negócio que eu falei, o clube tem que saber o que quer, o Chelsea quer contratar jogadores jovens para formá-los e ter uma equipe que vai jogar junto com, por exemplo, o Liverpool não foi exatamente isso, né, de formar jogadores, mas enfim, o elenco do Liverpool, por exemplo, vem se formando há um tempo. Né, o Guardiola, por exemplo, comprou um time praticamente novo, comprava 3, 4 jogadores por temporada desde que chegou. Né? Mas enfim, formas de se pensar diferentes. Tem que ver o que o Chelsea quer. O Chelsea quer contratar jogadores que vão decidir no momento para ser competitivo e ser vitorioso no momento, ou o Chelsea vai querer a longo prazo para tentar ser um time hegemônico. É aquele negócio, vai depender sobre o que o Chelsea quer. E eu acho que você pode ser competitivo assim, de várias formas. Você pode ser um time que só tem contratações badaladas e assim, consegue ganhar títulos. O Real Madrid, por exemplo, é isso. A história do Real Madrid é essa, ter os melhores jogadores do mundo e ganhando. Né? Ou você pode também ser competitivo tendo um grupo de jogadores que vai evoluindo e se reforçando ao longo do tempo para se fazer uma hegemonia. Não existe receita de bolo no futebol, assim, esse que é o ponto que eu quero chegar. Eu acho que talvez esse que eu discorde um pouco do Bruno, apesar de eu concordar com bastante do que ele falou. Não existe receita de bolo. Tem que ver exatamente o que o Chelsea quer. De fato, o passado recente do Chelsea é de uma instabilidade de técnicos, de jogadores, mas é um passado de vitórias, assim. O time se a gente for pegar os últimos 5 anos, né, o time foi bicampeão da Premier League, né? Ganhou a Europa League, por exemplo, na Champions League, assim, chegou na final há 5 anos, na semifinal há 5 anos, mas enfim, Champions League não é exatamente uma competição em que o Chelsea vem conseguindo brilhar tanto nos últimos anos. Mas enfim, como eu falei, não existe receita de bolo no futebol. Depende do que o clube quer, né? O Chelsea vai querer, assim, não sei se o Chelsea tem caixa suficiente para fazer contratações bombásticas toda a temporada. Acho que não é o caso do time no momento, né? Como foi algumas temporadas atrás. Mas assim, você pode ser competitivo de várias formas. Vai depender exatamente qual é o caminho que o clube quer tomar. Vendo nessa temporada, muito mais por conta da proibição de contratar, isso até é uma coisa que o torcedor gosta, né? Se identifica, um jogador que é formado no clube, enfim, um cara que é torcedor, que tá ali. Assim, isso é mais uma questão do torcedor mesmo, do afeto que ele tem pelo jogador. Mas assim, e com o Lampard, né, no comando técnico, aí cria aquele ambiente que pro torcedor é muito legal, né? Ver o cara, a história do clube se repetindo, né? Os jogadores que cresceram ali, entendem do time e tal, das rivalidades, enfim. Mas, assim, o futebol não tem receita de boa, você pode ser competitivo de várias formas diferentes. E tem que ver o que o Chelsea quer, assim. Vai querer fazer contratações bombásticas a lá Real Madrid, os Galácticos do Chelsea, ou vai querer ser um time que vai montando o seu time aos poucos para ser competitivo com uma mesma base por várias temporadas?
é questão disso. O que o Chelsea vai querer de si mesmo, né? Concordo Na minha também. opinião, tá? Desculpa. Não, tranquilo. Cara, aqui a opinião é livre. Até que se prova o contrário, isso aqui é uma democracia. Até que se prova o contrário. É porque qualquer dia eu vou chegar aqui e vou falar assim, não, só minha opinião vale. Tô brincando. Mas seria legal. Ou não. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. O grande time do Chelsea foi montado aos poucos. O grande time do Chelsea foi montado aos poucos. E quando foi montado, já tinha uma base estruturada há tanto tempo. É por isso que eu falo, né, dessa questão da estrutura. Uma estrutura muito bem montada. Aquele time do Chelsea tinha o Drogba, que chegou aos poucos, o Terry, Lampard, Cech, enfim. Um time formado aos pouquinhos, com paciência, sem muita afobação. Até quando a gente falou um pouco dessa última vez, a gente falou um pouco também de Premier League, né? O Chelsea que vem de derrota para o Bournemouth por 1-0 em Stamford Bridge. Mas eu queria só dar uma palhinha exatamente nessa oscilação da equipe em casa. Né? A gente elogiou a boa campanha como visitante do Chelsea na Champions, porém, como mandante na Premier League, o time tem oscilado. Já visto que apenas a sétima melhor campanha entre os mandantes na Premier League e o quarto melhor visitante. Ou seja, um time que dentro de casa tem oscilado bastante. Eu quero saber do Bruno rapidinho, o que está acontecendo? Que o time está sentindo a pressão de jogar no Stamford Bridge, Bruno? Então, como você havia falado, Felipe, antigamente, no tempo áureo do Chelsea, muitos adversários diziam que o estádio mais difícil de se jogar na Europa era o Stamford Bridge. E a gente está vendo isso. O Chelsea não consegue jogar bem no Stamford Bridge. São vitórias apertadas, são jogos que são resultados que vêm de desempenhos extraordinários individuais, então coletivamente a equipe não funciona. A defesa em casa é uma peneira. Se um zagueiro vai bem, o outro falha. Os laterais estão oscilando, o Azpilicueta a idade já bateu. Na outra lateral, cada jogo aparece um, às vezes é o Emerson, às vezes inverte, o Azpilicueta joga daquele lado e o James cai para a direita. E no meio-campo também há um problema, às vezes joga ali com 2, 3, né, e depois às vezes só com os 3 e a galera vai para a ponta. Então é uma equipe que está frágil. É uma equipe que ainda está faltando um pouquinho de... Não sei se eu poderia cravar assim, mas querer ganhar o jogo. O Chelsea muitas vezes fica tocando muito a bola, achando que vai decidir, e chega os 70 minutos, o jogo está 0-0, o Chelsea começa a bater o desespero, vai todo mundo para cima, fica totalmente vulnerável, e aí acaba tomando o gol nos minutos finais. E o Chelsea me mostra ser uma equipe muito desatenta em alguns momentos dos jogos. Acha que as partidas estão decididas ou controladas e acabam tomando gols. Foi assim contra o Burnley, que estava ganhando o jogo com uma bela vantagem, acabou tomando 2 gols um atrás do outro. A última partida contra o Burnley, a equipe não jogou bem também e acabou sendo penalizada. Então é uma equipe que, para mim, falta ser um pouquinho mais séria nas partidas. Querer vencer do minuto 1 ao minuto 90. Não achar que a partida é sempre controlada. João? Assim, cara, é um pouco difícil explicar, assim, pra ser bem sincero, eu não tenho muito uma opinião formada sobre isso, não. Eu acho que em alguns momentos também tem muito mérito do adversário, né? Por exemplo, talvez o jogo contra o Aston Villa foi uma bela partida do Chelsea, mas com o problema de criar muita chance em diversos momentos, não finalizar, errar na finalização. Mas, por exemplo, o jogo contra o Bournemouth tem muito mérito do time do Ed Howe conseguir povoar uma área do campo que é essencial em diversamente para o jogo do Chelsea, que é a faixa central. Né, a diagonal do Willian, do Pulisic, as projeções de velocidade do Kanté. Eu até falei no vídeo, quando eu fiz um vídeo falando, talvez, né, até parece um pouco de engenheiro de obra pronta, né, mas talvez fosse um jogo pro Kovacic desde o início, para tentar explorar um buraco nessa faixa de meio campo, aquelas corridas verticais que ele faz. Então acho que nesse jogo específico contra o Bournemouth, por exemplo, que na minha opinião foi um jogo bem ruim do Chelsea, principalmente a partir do segundo tempo, mas no primeiro tempo teve muito mérito do Bournemouth. E defensivamente é um time que ainda é muito estável, assim. Individualmente os jogadores não vão mal, até conseguem esperar bem quando abre-se um buraco na defesa, né? Em diversos momentos, eu também não sei exatamente explicar o porquê do Chelsea estar falhando defensivamente. Assim, não sei se é um desequilíbrio quando o time vai à frente, enfim, não consigo identificar isso, né? Mas enfim,
individualmente as peças não vão exatamente mal, não. Nem acho que seja esse ponto. É mais como um sistema. Mas, enfim, a razão do time perder tanto em Stamford Bridge não tem exatamente uma opinião formada, não. Acho que em diversos momentos é muito mérito da marcação do adversário. O West Ham fez um jogo muito correto, né, 2 semanas atrás. Né? O Chelsea também tem alguns problemas até o que o Bruno falou, né? De parece que não quer ganhar o jogo. Em alguns momentos cria muitas oportunidades, mas perde muitas oportunidades. O jogo contra o Lille foi assim, e o jogo contra o Aston Villa foi assim. Né? Em 2 jogos onde o time criou muito e sofreu sem precisar no final com erros defensivos. Né? Com o Aston Villa o gol até saiu no primeiro tempo, né? E com o Lille o gol saiu no final, inclusive com o Remy, né? Que foi um dos milhares de atacantes que já passou pelo Chelsea nessa era, nesses tempos recentes. Né? Mas enfim, acho que passa muito por isso mesmo. Muito bem, vamos encerrando aqui o nosso Bridgecast de hoje. O papo rendeu bastante. Agradecer a você, ouvinte, que esteve conosco na audiência. Entre em contato conosco no Twitter, no @ChelseaFansBra, no Instagram e no Facebook, no Chelsea Fans Brasil, Instagram @ChelseaFansBrasil, facebook.com/ChelseaFansBrasil. Você pode entrar em contato conosco e mande seu feedback. O que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria de ouvir nos próximos programas. Enfim, você fique à vontade, afinal de contas, né? Toda essa nossa nação blue aí, sem querer fazer propaganda do nosso querido colega, mas toda essa nossa nação aqui de torcedores do Chelsea, vamos unir a galera, vamos ficar sempre junto para falarmos aí, torcermos aí juntos para o Chelsea. Começando aqui as nossas despedidas, por hora, agradecer aí o nosso querido Bruno Michelucci. Cara, manda sua propaganda, onde é que você tá, onde que a galera pode te ver, onde a galera pode te ouvir, pode te ler, sei lá. Fica à vontade, manda seu destaque final aí e suas redes sociais. Valeu, Lipe, muito obrigado, galera que nos ouviu durante, acho que foi quase 1 hora de gravação aí, então muito obrigado a todos, agradecer ao João pelo debate, é sempre uma honra ouvir ideias diferentes, ouvir opiniões distintas, a gente sempre vai agregando, a gente sempre vai aprendendo mais, né? As nossas experiências sempre nos agregam. Queria agradecer ao Ivan, acho que pelo ano em si, né? Acho que foi um ano que o Chelsea foi diferente, o site cresceu muito, então queria agradecer a todo mundo que nos ajudou. Provavelmente esse é o último podcast do ano, então que ano que vem seja incrível para todos nós, e que sigam, né, as nossas redes sociais, aí como o Felipe falou, Chelsea Fans Bra. O meu Instagram é Bruno Michelucci, com 2 T's, e no Twitter é Chelsea Tática, lá que a gente faz um bem bolado sobre a análise das partidas da equipe na temporada. Um abraço. Grande Bruno, verdade, né? Um Feliz Natal 2020 com muitos gols do Chelsea, muita felicidade, muitas bênçãos para você, para os nossos ouvintes. João, olha aí seu destaque final também, sua propaganda pessoal, seu marketing pessoal. Fica à vontade, garoto. Bom, agradecer os ouvintes, né? Como o Bruno falou, eu vi quase 1 hora de podcast, aguentar a gente falando, né? Falando do Chelsea aí. Bom, meu canal no YouTube é Mundo PL, tá? Só botar aí Mundo PL, PL em maiúsculo, já deve aparecer no YouTube, né? Porque nome bem diferente, fica em destaque. E meu Twitter, eu acho que é @JoãoBarroso17, se eu não me engano. Né? Mas na Chelsea Fans Brasil... Acha? Porque assim, eu não tenho exatamente certeza, mas na página de Chelsea Fans Brasil, o último tweet, ele retweetou um vídeo que eu tinha falado pra ele dar uma conferida lá. Então, lá tá meu Twitter. Mas eu acho, tenho quase certeza que é @JoãoBarroso17. Ou @JoãoBarroso_17. Eu vou te ajudar, é @JoãoBarroso_17. Line 17, né? Então é isso. Prazer em conhecer o Bruno, prazer em rever o Ivan, Felipe, muito obrigado pela oportunidade novamente. E aquele negócio, sempre que tiver o podcast, pode me chamar que se eu estiver disponível, eu participo. Falar de futebol é sempre muito bom. E é isso. Valeu. Sem dúvida. Bom, quem quiser me seguir lá no Twitter, @narrador_Felipe. E também no Instagram, @narradorfelipe. Sempre posta lá minhas narrações. Pode falar também de futebol, que a gente tá sempre aberto a conversa, debate e discussão. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Mais uma edição do Bridgecast realizada com sucesso. Aquele forte abraço, um Feliz Natal para você e sua família. 2020 abençoado, cheio de gols do Chelsea, de títulos, e com certeza que todo o seu sucesso seja aí realizado, tá certo, galera? Que Deus vos abençoe.
Até o próximo Bridgecast e Go Blues, the Pride of London!